Boa tarde, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa tarde desse dia 2 do sábado, feliz sábado, né? Dia 2 de novembro de 2024. Essa data de lei de costume, lei cerimonial, que é aqui para baixo, que é escrita pelo homem, né? A lei cerimonial, lei mutável, não é a lei de Deus, que é a lei imutável. Esse dia 2 de novembro é consignado dia de finado, dia de morte. Dia de morte. Vamos falar a respeito dessa data, né? Dia 2 de novembro. E vamos falar também a respeito do dízimo, que também passa a ser morte, né? O dízimo aqui na palavra passa a ser morte. Antes de chegar a esse momento, né, vamos dar graças a Deus por esse momento, agradecer a Deus e a gente dá sequência aqui no nosso vídeo. Maravilhoso, magnífico Pai, graças nós te damos por mais esse dia em especial, dia 2 de novembro, que caiu no sábado, que está na tua lei, a lei de Deus. Isso aí não é lei de costume, está na lei de Deus, o sábado, né? Que é hoje esse dia. Mas a lei de costume do dia 2 de novembro, que é consignado o dia de finado, de morto, onde todos nós temos os nossos entes queridos que por aqui passou, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meus irmãos, minhas irmãs, meu filho, ultimamente 2 anos. Então, te dou graça maravilhosamente por estar respirando, por estar vendo, né? E te peço, dá-me uma porção da tua sabedoria, do teu Espírito, para que só o teu Espírito que revela Jesus, que é a verdadeira palavra. Vamos ter entendimento e conhecimento dessa palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que te peço. Bem, amados irmãos e irmãs, não nos esqueçamos de dar o like, compartilhar, se inscrever. Não paga nada, né? Só você apertar o dedo, simplesmente aí. Você que esteja a ouvir aonde quer que seja, nesse momento, vamos ter um entendimento da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que o nosso tempo de ignorância ele não leva em consideração. Mas quando você passa a ter entendimento e conhecimento da palavra, você tem que pautar pela coisa certa, né? Quando a gente vai aqui por quarto livro, o quarto evangelho escrito por João, na vinda do Senhor Jesus, que é boas novas, não é? João capítulo 8, vamos ver aqui o que é que ele diz. João 8, conhecido. João 8:32. Vamos nos pautar aqui. Vamos deixar que o Espírito Santo revele Jesus, a boa nova, que ele veio cumprir a lei, não veio abolir nem a lei nem os profetas. Nem a lei nem os profetas ele veio abolir. Então vamos falar nesse dia, que é dia de morto, santo morto, não é? João 8. João capítulo 8, versículo 32. Mas antes do 32 tem o 31, temos que saber. João capítulo 8 aqui. Aí diz aqui: Jesus, porém, foi para Monte das Oliveiras falar com o Pai e foi orar. João capítulo 8. Era costume de Jesus de falar com o Pai através da oração. Vamos nos aproximar aqui do João 8:32, que é que ele diz, para que a gente nos paute lá, né? João 8:32. João 8:32, ele nos diz aqui:
É que Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar ao Pai. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse é um versículo conhecido, e um capítulo conhecido, João. Não é o João Batista, é João, o profeta do amor, escolhido por Jesus. João 8,32. Então ele está dizendo que nós temos que conhecer a verdade. E esse dia de hoje, dia 2 de novembro, não é dia de verdade. Esse dia de hoje aqui é dia de mentira. Por que dia de mentira? Que é dia de lei de costume. Que é o homem que escreve, que não tem a participação do Espírito Santo. Que é a lei cerimonial. Lei de costume. Que é o dia de finado. Não tem nada falando aqui, é dia de finado. A gente só vai aqui para Gênesis na hora que Deus diz que Moisés é morto, quando ele dá o recado para Josué. Levanta, toma conta do meu povo, pois o meu servo Moisés é morto. E manda que o povo suba até naquela localidade e tenha planto e chore por ele durante 30 dias. Só isso que aquele diz. Mas a gente vai também para Judas, e Judas está dizendo que o inimigo Satanás contende até hoje com o anjo a respeito do corpo de Moisés. Ninguém viu, mas Deus quem está dizendo. Deus não é mentiroso. Deus diz, meu servo Moisés é morto. Por quê? Por ele ter pecado. Ele não conseguiu entrar na terra prometida, ele conseguiu ver, mas entrar não. Vamos ter um entendimento. Então ele diz aqui, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a gente deixar do nosso tempo de ignorância, de lei de costume aqui do mundo. Como esse dia de hoje, dia 2 de novembro, é dia de finado, de morto. E o Deus que nós servimos não é morto. Se ele está dizendo que eu tenho que conhecer a verdade e o meu tempo de ignorância, ele não leva em consideração. Mas vamos tomar conhecimento de um versículo antes, João 8,31. João 8,31. Antes do 32. Porque quem veio com esse lema no ano de 2018, não é? Um versículo conhecido, que veio para a política, João 8,32, sem conhecer o João 8,31. Nem o João 8,33. Então João 8,31 diz o seguinte, primeiro no prefácio. Se nós formos fazer a pergunta, né, aqui, nós, eu vou dizer nós, não vou dizer vós. Nós formos fazer, por que eu não vou dizer vós? Porque Jesus quem disse vós, por 2 vezes. E Jesus era santo dos santos, é santo dos santos, pois ele não é morto, ele é vivo. Não é de mentira. Ele diz, aquele que entre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Um de vós vai me entregar. Porque ele não disse nós, ele estava ali no meio, na ceia, lavando os pés, e estava naquele momento escrevendo no chão daquela mulher pecadora, onde a igreja e o sacerdote veio tentar ele e disse, você não vai cumprir a lei cerimonial que está escrita? Ele disse, vou cumprir, essa não, eu vou cumprir a lei que o meu pai me enviou para aqui eu aperfeiçoar e cumprir. Então essa lei daqui de costume não foi o que o pai lá enviou, esse dia 2 de novembro, dia de finados, não. Jesus disse, eu vou cumprir. E ele está escrevendo no chão. Importante esse detalhe. Jesus, o carne, ele está escrevendo no chão. Você está vendo, né? O movimento dele, ele pega o dedo aqui no chão, na areia, na terra, ele escrevendo. Isso quer dizer que ele está escrevendo o quê? A lei. A nova lei. Ele está escrevendo aperfeiçoamento. A gente viu Deus. Você não viu, nem eu vi, nem ninguém viu, só quem viu foi Moisés. O Deus escrever com o seu próprio dedo por 2 vezes os 10 mandamentos, decálogo. Ele escreveu com o seu próprio dedo. Quem viu foi Moisés, a gente não viu. E a gente viu também o Espírito Santo naquela sala ali do filho de Nabucodonosor, quando o fogo escreve na parede. Então Deus escreve, o Espírito Santo escreve e Jesus escreve no chão.
que ele não veio abolir, ele veio cumprir a lei e os profetas. Aí ele diz, aquele que entre vós, por que ele não disse nós? Porque ele não era pecador. Porque ele era santo, separado. Só ele. Mas por que ele ele disse, um de vós vai me entregar? Porque todos que ali estavam eram pecador. E por que ele lavou os pés daqueles ali? Porque ele estava pisando em terra pecaminosa. Lembra como Deus chama Moisés na sarça? Tira a percata que a terra que você vai pisar é santa. Então Jesus, quando saiu daqui, lavou os pés. E os pés dele também foi lavado. Na sua volta ele não vai pisar aqui. Ele vai vir na glória. Por quê? Porque aqui está o pecado na terra. Por tua causa, por ter dado ouvido à tua mulher, por tua causa o mundo será maldito. Do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Como? Trabalhando. Não é do suor do seu rosto esse trabalho aqui que eu estou fazendo aqui. Aqui não é trabalho, não. Você trabalhar para Deus não é trabalho. Agora, você trabalhar para o mundo é trabalho. É o suor, e você tem direito a ganhar o salário. Mas desta palavra aqui, você não tem direito de ganhar nada. E como é que você está ganhando dízimo, pedindo dízimo? Você está morrendo. O pastor que está cobrando de você, o pastor não está cobrando de você, que você deu dízimo? Por quê? Porque ele não diz, eu não estou trabalhando, eu não fui fazer teologia. Jesus fez teologia, Jesus foi à escola, Jesus fez faculdade, Deus fez faculdade, foi à escola, Espírito Santo fez faculdade, foi à escola. Mas o homem aqui embaixo, ele paga para fazer teologia. Quando ele paga, ele quer cobrar de você. E Jesus disse, eu te dou poder. Vai por todo mundo. Primeiro eu lhe ensino, depois eu lhe dou poder e estou enviando você a todo mundo para que você, de graça recebendo, de graça você dê. Não leve nada nem receba nada. E como é que você está dando dízimo? Como é que os pastores estão recebendo dízimo? Como é que os pastores são ricos? Os ricos não herdarão o reino do céu. Então João 8,31, prefácio, diz o seguinte: os filhos de Abraão e os filhos do diabo. João 8,31. Antes de eu conhecer a verdade, eu tenho que conhecer a mentira que está no mundo. Quem está no mundo? O mentiroso, o ladrão, o assassino, que veio matar, roubar e destruir. Se é mentira o dízimo, é morte. A gente vai para lá, para Caim, matou Abel. Por quê? Por causa do dízimo. Eu estou morrendo no dia 2 de finado. Não era para mim morrer. Era? Não. Esse é o dia do morto. Ou todo dia é dia de morto. Ou todo dia é dia de morto. Porque Jesus volta para você quando? No primeiro dia da semana, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Ou ele só voltaria no sábado? Então João 8,31 tem os filhos do diabo. Eu vou fazer a pergunta: aquele que entre em nós, aqui eu vou usar nós, eu vou usar a mim também. Eu não vou usar vós. Eu vou usar aquele que entre nós for filho de Deus, levante a mão. Todo levantou. Você está do lado de lá, não estou vendo você, mas você pela pergunta você já levantou. Eu sou filho de Deus. Aquele que entre em nós for filho de Deus, levanta a mão. Aquele que entre nós que vai para o céu, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Pergunta que não quer calar, segundo João 8,31. Olha aqui que está dizendo os filhos do diabo e os filhos de Deus. Então Deus está dizendo que tem filho dele e tem filho do diabo, do mentiroso. É Deus que está dizendo, não sou eu, está na palavra. Aí a pergunta que não quer calar:
aquele que entre nós for filho do diabo, do mentiroso, do bandido, do ladrão e assassino, levante a mão. Irmãos, ei, você que está do lado de lá, por que você não levantou a mão? Aí você vai responder de lá para cá. Você, irmão, que está aplicando aí, por que você não levantou a mão? Hein? Aquele que entre nós, que vai para o inferno, levanta a mão. Você do lado de lá, por que você não levantou a mão? Você não vai para o inferno? Então Deus é mentiroso. Você não é filho de Satanás e do diabo? Então Deus é mentiroso. Está aqui, escrito na palavra dele. Então João 8:31, filho da mentira, do diabo, de Satanás. E o que é que diz o versículo 31? Ele diz o seguinte: disse Jesus aos judeus. Jesus está falando com quem? Com os judeus. Quem é o judeu? É o seu, de Jesus. Que Jesus veio para ele. Não especificamente para ele, mas veio para ele. Simão é judeu. E disse Jesus ao judeu, porque o judeu está colocando Jesus à prova. Os sacerdotes estão colocando Jesus à prova, que fez teologia, Gamaliel, né? Gamaliel, apóstolo Paulo, Nicodemos. Estudou teologia, gastou, e matando o povo. Aí ele veio matar Jesus. É tão provável que ele mata Jesus. Jesus deu dízimo? Deu. Por isso, morreu. Mas, no entanto, não é morto. Ele deu, não pediu. Então, o versículo 31 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele está dizendo aquele entre os judeus que creu nele. Porque tinha a maioria dos judeus que estavam ouvindo ele, tendo o ensinamento, mas não cria nele. Porque ele estava crendo no ensinamento de Gamaliel, de apóstolo Paulo, de Nicodemo, de Tiago e da igreja aqui debaixo. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, você está permanecendo firme na palavra de Jesus? Estou, irmão. Eu estou indo para a igreja. Eu estou ouvindo você falar. E como você foi para o cemitério hoje levar a caixa de vela e de flores para botar ali naquele terreno ali do final? Olha aqui. Olha aqui. E agora? Seu tempo de ignorância não leva em consideração. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vírgula, verdadeiramente serão meus discípulos. Não é pastor. Não é apóstolo. Olha aqui. Então você não é discípulo de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, você não é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Abraão, mas o filho da escrava Agar. Não é o filho da promessa. Você é filho do mentiroso, do diabo. Que você está com raiva porque eu estou dizendo isso, que você está levando vela para Agar nos pés de um morto com muitos anos. Até agora você não criu que Moisés é morto? Que o diabo mentiroso não criu, que até agora ele está lutando. Vai para Judas aqui, está dizendo. Então você viu aqui? Então, né? Aí ele diz: verdadeiramente sois meus discípulos. 32. E conhecerão, vocês sendo verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade
os libertará. Então aí onde você está, você não é liberto. Se você não é liberto, você é morto. Lembra Jesus escrevendo? E a igreja chega para ele, e aí? A lei de costume de Moisés, tu não vai cumprir não? A mulher pecou. Ele está escrevendo no chão, ele disse, vou cumprir. A lei de Moisés, ele disse, não, a lei que o meu pai me enviou. Eu vou cumprir. O que meu pai me enviou, eu cumpro. Mas e o que o mundo e que o homem abaixo de mim escreveu, essa eu não cumpro não. Nem vivo. Olha aqui. Esse é filho de Deus, Jesus Cristo. Versículo 33 de João, presta atenção. Eles lhe responderam, 2 pontos. Eles, os judeus que criam em Jesus. Ele lhe respondeu, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Ora, olha que contradição dele. Somos descendentes de Abraão. E o primeiro descendente de Abraão, Estevão parece que é. Ele não é filho de Abraão com H? Descendente de Abraão. Mas ele não é filho da escrava? E Deus não tipificou que ele será escravo dos filhos da promessa? Como você pode dizer que você não é escravo? Olha aqui. Confirmação do 33. Responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Essa palavra está saindo da boca dele, homem, não está saindo da boca de Deus. A palavra da boca de Deus está saindo que ele é escravo. É tão provável que ele usa Moisés para tirar da escravidão no Egito. Escravo do trabalho, você é escravo do trabalho. Aí Deus escreveu o sábado para que você não trabalhasse os 7 dias, trabalhasse 6. E você descansasse. Você não entendeu, está escravo do sábado também. Presta atenção. Presta atenção. Então, aí ele diz aqui, Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Por que ele disse isso? Porque ele não conhece Jesus. Quem? O judeu. Até hoje está esperando a primeira vinda dele. Que o Deus dele não é Deus de carne. Engano dele. Vamos ver se é? Vamos para o mesmo João, capítulo 1, para ver o que é que ela diz. Ó. Olha aqui, que coisa linda, maravilhosa. João, capítulo 1, versículo 1. Olha. João, profeta do amor. João capítulo 1, versículo 1, prefácio. A palavra, o que é palavra? Você que estudou, eu que estudei. Verbo. O que é verbo? Logos. O que é logos? Rema. Palavra revelada. Quem revela? O Espírito Santo. A verdade é essa. Não é homem nenhum. Porque homem revelando é apócrifo, lei de costume, 2 dias de finado. A palavra tornou-se carne. Olha aí. E quem é essa palavra que tornou-se carne? Jesus. E o mundo foi feito. Quem fez? Jesus. Que fez o mundo. Jesus, irmão. Sim. Você vai para Gênesis? E ela diz aqui, tudo que no mundo foi feito, por ele foi. Se não fosse por ele, nada disso teria sido feito, inclusive você. Olha aqui. A palavra tornou-se carne. Aí diz aqui, no princípio, lá em Gênesis, no início, que a terra era sem forma e vazia e tinha um buraco negro. Olha. No princípio era aquele que é a palavra. Quem era aquele que é a palavra? Esse Jesus que está falando aqui.
Mas lá quem falou foi o Jesus? Não, quem falou foi o Pai Deus. Disse Deus. Aqui é o Jesus, que é carne igual a mim e a você. Aqui é o Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Então ele estava lá. E quando Deus disse, ele foi e formou. Ele fez a luz e tudo que aqui tem. O Jesus. Então antes de você existir, antes do mundo existir, ele já existia. E ele estava lá. Você pode identificar ele lá no princípio? Vamos buscar aqui na palavra. Vamos buscar aqui. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio, lá no início. Eu sou o início, eu sou o fim. Eu sou o início, eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Verbo. Quem é o Verbo? A palavra. Quem estava com Deus? O Filho estava com o Pai. O Espírito estava no Pai. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, o Filho. Quarto, nele está a vida. Não é morte. Não é dia 2 de novembro, dia de finado. Não é dízimo, que é morte. Caim matou Abel por causa do dízimo. A igreja e o pastor está lhe matando. Por você dar o dízimo. Você é ladrão. Se você é ladrão, você é filho do ladrão. Está aqui João 8,31. Vamos para aqui. Conhecer a verdade. Deus lhe pediu dízimo. Deus pediu dízimo a você. Deus pediu dízimo a Caim. Deus pediu dízimo a Abel. Deus pediu dízimo a Abraão. Deus pediu dízimo a Eva. Tem o dízimo antes do pecado, tem o dízimo no pecado e tem o dízimo depois de Cristo. Que é o quê? Olha aqui, olha aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida. Olha aqui. O dízimo está a morte. Ele não quer o seu dízimo. Ele é o dono do mundo. Ele vai querer 10%? Esse sol, está vendo essa luz brilhante aqui? Coisa natureza bonita. Esse 10% que o mundo todo, 8 bilhões de pessoas, dá 10% disso, todo mundo, todo fielmente. Esse 10% dá para ele pagar pelo menos 1 segundo dessa luz do sol, da quintura do sol, tá? Aí você vai dizer, não, irmão, mas esse dízimo aí é para a gente manter a igreja. É diferente isso aí, não preste atenção. Não vamos por aí para se enganar. Vamos por aí para se enganar que Satanás é enganador, o pai da mentira. A gente o chama. Então ele está dizendo aqui, ó. Sem ele nada teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Era e é. A luz é vida. A luz não é morte. O rico e o seu dinheiro, que aqui a traça corrói, não herdará nem comprará o reino
de Deus, você nem lá entrará, você vai para o inferno, é filho de Satanás. Está aqui, na palavra. Essa Bíblia é NVI, Nova Versão Internacional. Tem a outra aqui, King James. Ele está dizendo aqui, vamos prestar atenção. Era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. A luz brilha na escuridão. Morte é o quê? Escuridão. A luz brilha nas trevas. Você tem que brilhar. O que é que eu vou fazer naquele cemitério? Levar uma vela desse tamanho, 7º dia, 15 dias, 30 dias, 45 dias, 7º dia, 7, perfeição. 15 dias tem, né? 21 dias de Daniel, 30 dias, 45 dias que Deus, Jesus ficou de fome, Moisés e Elias. Estão prestando atenção? Vamos para a continuação. A luz nas trevas. E as trevas não... A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Não esse João aqui, mas sim o João Batista, que veio para dizer que você... Arrependa-se do que você está fazendo, que hoje é dia de morte, de lei e de costume. Arrependa-se. Arrependa-se, você vai para o inferno. Você é filho de Satanás. Eu vou perguntar a partir de agora, quem é filho de Satanás? Levanta a mão. Quem vai para o inferno? Levanta a mão. Vamos para aqui para a sequência. Presta atenção. Versículo 6. Surgiu um homem que é enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Quem é a luz? O princípio, Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a água? Jesus. Quem é o pão? Jesus. Quem vai para o Pai tem que ir para o caminho de Jesus. Aí ele vem aqui, 7. Ele veio como testemunha para testificar da luz, a fim de que por meio deles todos os homens crescem. Por meio de Jesus todos os homens crescem. Você não está crendo nele, mas está crendo no camboão mentiroso. 8. Ele próprio não era luz, Jesus o carne, ele próprio não era luz. Mas veio como testemunha da luz, ele próprio não era luz, aqui ele está falando do João. 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aí João Batista diz, arrependei-vos com boi de víbora, pois é chegado o reino do céu. Aí Jesus diz, Jesus não batizou com água não, viu? Presta atenção. Jesus batizou com fogo e com espírito. Mas o fogo não é essa língua estranha aí não, presta atenção. O fogo é aqui no final. Ele batiza com espírito e com fogo. É outro engano também, não vamos nessa coisa aí não. Você que é neopentecostal. Aí, não é? Jesus veio aqui, no versículo 8. Não é? Ele veio, por meio de todos os homens cresce. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, Jesus. E ele diz, eu batizo com água, eu, João Batista. Mas esse que vem após mim, que eu não vi, que ele já existia antes de mim. Mas quando eu ouvi falar dele na barriga da mãe dele, de Maria, eu me mexi. Porque eu sabia que ali estava o meu Senhor. Mas nunca o vi, eu vou ver ele agora. Quando ele vê, ele diz, esse
é aquele de qual eu falo para você. Esse é o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Hã? Vamos ver aqui. Por testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo, o Verbo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Ele fez o mundo, depois ele veio aqui no mundo habitar momentaneamente por 33 anos. Mas o mundo não reconheceu, nem o seu. Mas o mundo não o reconheceu. Desculpa. Mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu. Então ele veio para o que era dele. Quem era dele? O judeu. Quem é dele agora? Judeu e gentil. Você é filho de Satanás? Eu não, sou filho de Deus. Porque eu conheci a verdade. A verdade aqui está me salvando. Mas durante 46 anos eu estava no mundo, católico, apostólico, romano. Acendendo aquelas velas de sétimo dia. Pelo meu filho, já morreu há 2 anos. Morreu, não existe mais nem fumaça, quanto mais qualquer coisa. A minha mãe já morreu há 30 e poucos anos, meu pai não se fala. Mas eu estou indo lá no cemitério. Sim. Mas, irmão, o senhor está sendo contra a minha religião. Religião é de homem. É coisa que se muda. A de Deus, eu estou falando da palavra de Deus. Estou falando de coisa viva, não estou falando de coisa morta. Por isso eu não posso falar da minha mãe, do meu filho, de quem quer que seja, porque está morto. Mas eu tenho que falar desse Jesus. Por quê? Porque ele está vivo. E porque ele é vivo. Aí eu tenho que falar desse Jesus. Aí ele veio para o seu, e o mundo verdadeira luz que ilumina. Aí vem aqui, né? O homem cresce. Ele próprio não era luz, João, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu sou filho e eu sou irmão. Eu sou herdeiro e eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Vamos para o início. Gênesis. Vamos descobrir ele aqui. Em Gênesis. O seu pastor. O pastor é de levar aquelas cabrazinhas, aquela ovelha para comer os capim. Você está enganado com esse pastor aí, viu? Presta atenção. Esse que está estudando teologia, que tem um anel no dedo. Esse que tem um anel no dedo. Mas também eu estou estudando teologia. Para quê? Para aprimorar o conhecimento e ter conhecimento da verdade. Mas aqui quem revela é o Espírito Santo. Eu não vou para coisa apócrifa, coisa que Moisés escreveu. Moisés é morto. Vamos descobrir Jesus aqui? Vamos descobrir Jesus. Aqui. Abra sua Bíblia. Aqui NVI. Abra sua Bíblia. Eu estou com aqui a lupa, vocês desculpem pela minha condição, porque eu tenho 70 e 30 da visão, fui reformado por isso, tá certo? De enfermidade do meu pecado, da minha comida. Também tenho amputação da minha perna esquerda e tenho mal de Parkinson. Mas isso não quer dizer que eu não seja filho de Deus. Vamos aqui, presta atenção.
Se você, Hugo Pastor, disser a você que pelo fato de eu ter tudo isso no meu corpo, nesse corpo que vai ficar aqui, eu não sou escolhido de Deus, ele é mentiroso. Se ele disser que não tem isso nele, no corpo dele, na casa dele, na família dele, nos filhos dele, ele é mentiroso. E mais mentiroso é você que acredita que a vida de pastor é de santo. Santo só Jesus. E você o matou. Presta atenção, vamos aqui. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1. O princípio. Princípio é início, é começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele criou os céus e criou a terra. Antes dele criar os céus e de criar a terra, existia alguma coisa? Existia. O céu dele, né? Mas você já existia? Antes que Deus criou os céus e a terra para você vir aqui morar, você já existia? Jesus existia. Jesus. Deus, o Pai, existia. O Espírito Santo existia. Satanás, o mentiroso, o cambrião, existia. Satanás existia antes do mundo ser criado. E você existia? Depois do mundo findado, você existe ou você existirá? Depois do mundo findado, Satanás existirá? E Satanás existe? Está em Apocalipse. Vamos aqui para o início para a gente descobrir Jesus. No princípio Deus criou os céus e a terra. 2. Era a terra sem forma e vazia. Presta atenção. Sem forma e vazia a terra. Não tinha nada. Quem fez foi Jesus. Trevas, escuridão, cobria a face do abismo. Do abismo quer dizer uma coisa que vai descer, um buraco. A face. Então existia um abismo. Mas era sem forma. Esse abismo, quem está aqui nesse abismo? É quem existia lá, antes da formação do mundo. Quem era que existia lá, antes da formação do mundo, que vai estar aqui nesse abismo? Quem? Aquele descendência de Abraão, o pai da mentira, Satanás. O Satanás não existia lá no céu. Lá no céu existia o ser de luz. Aí ele foi fazer aqui, né, o arquiteto do universo, e na reunião no céu ele disse: eu quero estar acima do seu trono, quero ser mais que você. Lá! Você estava lá também na programação. Aí você veio para aqui. Você vai para Deus ou você vai para ele? Está aqui. Filho do diabo, filho de Deus. Conhecendo a verdade ou você conhecendo a mentira. Não é? Aí ele disse: eu quero estar acima do seu trono, porque eu não lhe aceito como todo-poderoso, nem onisciente, nem onipresente, porque você me deu tudo. Tudo, ele fez ele de tudo, de todo o ouro, tudo que você imaginar. Por isso que o ouro não vale a pena, não corra atrás não. Então você não é o todo-poderoso não. Pelo que eu faço, eu tenho poder igual a você, ou mais que você. Por isso que eu quero estar acima do seu trono, ser mais que você. Aí Deus disse: está certo, eu vou botar você no seu lugar, no seu patamar de praxe. Onde é o lugar dele? Acima do terceiro céu, que é o céu de Deus? Ou abaixo do fundo do mar? Debaixo dos seus pés? Dá para você responder? Ah, não, está aqui. Está aqui. O seu pastor lhe ensinou? Não. Por quê? Presta atenção. Aí desse... então, havia trevas, cobria a face do abismo. Quem estava nesse abismo? Esse Satanás, agora é o Satanás, que passa a ser escuridão. Por isso que ele está no abismo e no fundo do mar. Levou 30% dos anjos e vai levar você. Está vendo porque a cova é 7 palmos e aqui no fundo? A escuridão. Você tem que descer. Para Deus você tem que subir. Deus, você sobe.
para o inimigo, Satanás e o mundo, você desce. Presta atenção, coisa séria. Aí aqui no quarto, movia sobre a face, aí tinha aqui, não é? A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Treva se movia sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aonde está Deus? Aonde está o Espírito? E aonde está Jesus aqui? Você descobriu Jesus aqui já? Já descobri do primeiro momento que o Espírito Santo aqui, ó. Aonde está Jesus aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Foi ele que fez aqui. Ele está aqui. Quem sabe? Levanta a mão. Aonde está Jesus aqui? Quem é Jesus aqui? Levanta a mão, responda aí. No princípio criou Deus, o Deus está lá. E disse Deus. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quem é a água? Jesus. A água que eu te der, a água que ele me der, de dentro de mim jorrará rios de água viva. Mas a água não é essa aqui não, essa é suja. A água é o Espírito que pairava por sobre as águas, que revela o Jesus. Então Jesus está aqui no início. As águas. O que foi feito aqui? Sobre as águas. Água de cima, água de baixo. Ele fez primeiro as coisas de cima e fez depois as águas de baixo, água suja. Lembra da cacimba com a samaritana? Ele pediu água. Ela disse, se você, um judeu, vem conversar comigo, samaritano. Oi. Espera só para essa samaritana. Espera só para o teu pastor. Espera só. E ele não tinha sede, né? Ele é água. Aí ele disse, vai chamar o seu marido. Ele não diz assim? Ele? Poxa, quem estava ali só era a mulher. Como é que ele sabia que a mulher era casada e mandou ela chamar o marido? Presta atenção. Ele disse para a mulher que ele pediu água, vai chamar o seu marido? Aí ela disse, eu não tenho. Peraí. Quer dizer que Jesus disse para a mulher, vai chamar o seu marido? Jesus não sabia que ela não era casada. Jesus não sabia. Jesus achava que ela era casada, no mínimo, né? Aí ele disse, vai chamar o seu marido? Ela disse, eu não tenho. Aí Jesus disse, tu bem disseste. Olha, porque os 5 que tu tivesse e o que tem agora não é teu. Como é que esse homem sabe disso? Com sede daquela água suja que está pedindo a ela. Se ele tem essa água toda dentro dele. Você está entendendo? Tá? Tá não? Descobriu quem é Jesus aqui? Águas que formou o mundo. Essa água formou o mundo e essa água veio salvar, não foi? Ela formou o mundo e ela veio salvar. Mas essa água também matou. Matou? Essa água matou. Ela formou o mundo e tudo que nela há e ele matou. A água matou. Lembra de Noé? Deus se arrependeu. Deus se arrependeu? Satanás, enganador, foi na onda. Como é que Deus vai se arrepender? Se ele é onisciente, onipresente e onipotente. Você vai imaginar daqui a 1000 anos, ele já sabe o que é. Como é que ele vai se arrepender? Me diga do que ele fez. Aí acabou o mundo com água. Mas você viu o que ele disse? Olhe, o mundo foi formado pela água. A água vai trazer vida.
A água não pode lhe matar. Vou fazer uma promessa com você. Lembre-se aqui desse arco-íris, essas cores bonitinhas que usam para outra coisa. Presta atenção. Que usam para outra coisa, esse arco-íris. Eu vou lembrar de você. É um pacto que eu estou fazendo com você. Porque tudo de Deus é com aliança. Então ele não lhe pede nada. Ele não quer nada seu. Ele dá a você, que ele é o dono do mundo. Portanto, ele não quer o seu dízimo. Nem nunca lhe pediu. Me mostre aqui de Gênesis Apocalipse Deus pedindo dízimo a você. O pastor que pagou teologia vai mostrar aqui, né? Quando é criado, lá vai tudo. A gente vai para Malaquias. Presta atenção. Presta atenção. Ele não está pedindo para ele, nem está pedindo para coisa. Ele está pedindo ali para... A gente vai explicar. Então Deus não quer, não é para ele. O pastor é mentiroso e a igreja é mentirosa. Porque aquele dinheiro que você bota lá e está na conta dela e está na conta de lá da outra católica, que tem um banco lá dentro. Ele não leva para Deus lá em cima, leva? Leva todo o ouro e o dinheiro para Deus lá em cima? Para que ele quer? Se a rua que tu vai pisar é de ouro, e a cidade não tem nem templo lá, portanto a igreja, quem é a igreja? Então você já viu em Gênesis, não viu? Vamos aqui para o dízimo depois do pecado, que é a morte. Vamos para o capítulo 2, no seu versículo 15. Veja se Deus lhe pediu alguma vez no início. Ele não formou o mundo e tudo que nele há? Gênesis capítulo 1, a gente sabe onde está Jesus. Gênesis capítulo 2, no seu versículo. Gênesis capítulo 2 é ali iniciando a conclusão de tudo que no mundo há que foi feito. Gênesis no seu capítulo 2, no seu versículo 15, diz o seguinte: o Senhor Deus, depois dele formar tudo, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, para cuidar dele e o cultivá-lo. Jardim do Éden, que quer dizer paraíso. O jardim do Éden tem ouro, tem dinheiro, ao seu redor, nos rios, sim, que ele criou. Mas no jardim, não. No jardim do Éden tem pecado. No jardim do Éden você anda nu e nunca pecou. E o pecado não se realizará ali dentro. Veja que a mulher, quando pecou, ele pegou a mulher e o homem botou para fora do jardim do Éden para ele pecar lá fora. Lá dentro não pode não. Ladrão! Ladrão, você é ladrão. Você é ladrão. Eu não sou ladrão, não. Eu estou pagando pela culpa dos meus, mas não sou ladrão. Eu, Senhor, eu te reconheço como filho de Deus. Quando você entrar no teu reino, não esquece de mim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, igual a mim e a você, feito de carne e osso. Não é esse ladrão feito de espírito. Esse aí não estará com ele no paraíso em momento algum. Esse aí estará no Hades, chamado inferno. Olha a palavra. Olha a palavra. Então, no seu capítulo 15, ele diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, a partir dali ele passou a dar ordem. Eu passo a entender isso aí, pois sou militar desde os 18 anos, hoje sou um oficial superior e venho na hierarquia e disciplina, e tudo tem que ter hierarquia e disciplina. Lá no céu tem, ó, Pai, Filho, Espírito. Para fazer o mundo ter hierarquia, Deus, Espírito, águas. Hierarquia e disciplina. É bom. A casa, o homem, é o esteio. É você que tem que trabalhar, não é a mulher.
Vamos lá? E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ele ordenou, ele deu uma ordem. Coma livremente, mas antes ele deu a você o livre arbítrio. Direito de escolha. Livre arbítrio. Pergunta que não quer calar. O livre arbítrio é bom? Ou muito bom? Não. Mas Deus não sabia que esse livre-arbítrio não ia ser bom para a sua imagem e semelhança? Sabia. E por que ele deu? Porque o direito é seu de escolha. Aí você vai dizer, o que Deus fez não é bom? É bom e muito bom. Mas tem coisa que ele fez que não é isso aqui, não é bom. Aí você vai dizer, o livre-arbítrio é não. É não. É não. Se fosse bom, ele estava na promessa. Ele vai estar lá na nova cidade, o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio na nova cidade? Tem? Então não é bom. É tão provável que Deus sabia que ele escreveu o Apocalipse e não tem livre-arbítrio lá, na nova cidade. É tão provável que ele sabia que o dinheiro, o ouro não era bom, que não tem lá. Ah, vai pisar na rua de ouro. Lá tem o quê? Presta atenção o que é que tem lá. Aqui, presta atenção. Dízimo é morte. Seu nome não vai constar naquele livro da vida, naquela cidade. Presta atenção. Você vai ter que fazer, combater o bom combate, percorrer a boa carreira. Aí está no Jardim do Éden, 17 aqui, que é o bom, que é o poder. Mas não, aí ele disse, né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida que vai estar lá, você come uma folha por dia, seus dias vai, 969 mil, 2 mil, 3 mil, 1 trilhão, o que você imaginar. Imagine a matemática que existia e bote zero. Então dízimo é morte, que é desobediência. Você está desobedecendo a lei de Deus, quando está dando dízimo na sua igreja e ao seu pastor. Então você está morrendo. Olha aqui o dia de finado e olha aqui o dízimo. Não chegamos nem em Malaquias. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele disse com certeza. Aí o inimigo, Satanás, usando a palavra de Deus contra a mulher. Aí ele disse, não, rapaz, isso é conversa de Deus. Tudo que Deus fez é bom e muito bom. Deus não fez o homem, é bom. A mulher não é bom? Olha aqui na sequência. Na sequência, né? Versículo. Então o Senhor Deus declarou 2 pontos. Não é bom que o homem esteja só. Você entendeu esse só aqui? Tem 2 situações. Aqui ele está falando de companhia. Aqui ele não está falando de união, de casamento. Deus não está dizendo, é bom que o homem não esteja só. Apóstolo Paulo está dizendo, é bom que o homem fique só. Quem está correto? Deus ou o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo não diz, é bom que o homem não se case, esteja só. Aqui ele está falando de casamento, aqui ele está falando de companhia. Deus está dizendo, é bom que o homem não esteja só. Companhia, porque Deus, ao cair da tarde, ia fazer companhia ao homem. Quem está certo? Apóstolo Paulo ou Deus? Oi, oi. Oi, oi. Porque é a palavra que está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando de casamento. É bom que o homem não se case. Agora, se você vai se abrasar, a carne vai prevalecer, case-se.
E morte é o quê? Separação do espírito da carne. Não é? No pecado o espírito separou da carne. Aí a carne deu evasão à carne. Aí o homem entrou na mulher e a mulher entrou no homem. Ali é união, casamento. É aqui para baixo. É bom que o homem não esteja só. E o Jesus não estava na formação do mundo? Estava. E ele não passou 33 anos aqui sozinho, sem casar? E agora? E o católico, apostólico, romano, os padres, não casa? Casa não. É o celibato, casa não. E o pastor? O pastor casa. Quem está certo? O padre? O pastor? Jesus? Se você for olhar pela conjectura, Jesus não casou. O padre não casou. O católico vai dizer, o padre está certo. E por que você católico casou? E casa? Se você está dizendo que o padre está certo, por não casar, e Jesus não casou. E agora? O pastor casou. Quem está certo? O padre que não casou ou o pastor que não casou? Quem está certo? Deus que disse que não era bom o homem estar só, ou o apóstolo Paulo dizendo que é bom que o homem esteja só? E agora? João 8,32. Faça essa pergunta para Jesus. Por que Jesus não casou para o seu apóstolo? Aí ele vai dizer 99%. Não, porque ele não veio para isso. Como? Como? Eu não ouvi direito você falar. Ele não veio para isso? E ele não veio ensinar? Quer dizer que no ensinamento Deus disse, nasceis e se multiplicai? Aqui da formação? Aí Jesus está sendo o contrário do que ele formou lá? Eu não entendi. Porque quando eu fui para o meu pastor, olha que eu passei em várias denominações, estou fazendo teologia, fiz curso de pastor, fui fazer curso de direito para atender apóstolo Paulo, um bocado de coisa. Para entender, para entender. E até agora eu não entendi nada. Até agora eu não entendi nada. Mas Jesus não casou. Mas a Igreja Católica disse que ele casou com Maria Madalena, foi amante dela e ela amante dele, e que teve filho, e que beijou na boca. E que, logicamente, deu prazer à carne. Carne com carne. Deu prazer. Jesus veio para dar prazer à carne. Veio. Prazer à carne? Mas essa carne é de onde? De cima ou de baixo? É de baixo. Está havendo alguma contradição, porque Jesus foi para cima. Uma carne dele que não é igual a minha e a sua. A carne dele é diferente da minha e da sua. Você, para entrar no mundo, teve o homem e teve a mulher. Jesus, para vir a esse mundo, não teve mulher. Só teve o pai. Mas ele entrou pela porta, usou Maria, sim, porque está escrito, porque ele não vem como um ladrão. Ele tinha que vir por ali. Mas não teve aquela penetração. Teve José na Maria? Teve não. Mas você teve o seu pai com a sua mãe com o seu pai, o seu filho, você com o seu marido. Quem está certo? Tem um bocado de adeno para a gente levar aqui. Não é? Não é bom? Presta atenção. Inscreva-se, dê o like, compartilhe, que a partir de agora é beleza. O YouTube achar que o negócio é bom. E será mesmo, o ensinamento. Não precisa você sair de casa. Tá certo? Para poder fazer. Então ele disse aqui, é bom que não seja só. Então o que fez foi isso. Pois bem, o capítulo 3 de Gênesis faz o seguinte, o relato da queda. Eu não vou nem para a queda, porque a queda já está decretada, né? Quando ela teimoso aqui comeu. Nós vamos para o capítulo 4 para a gente mostrar aqui a respeito disso, a morte. Vamos confirmar se Deus está dizendo aqui na palavra que dízimo é morte? Bora? A morte literal. Capítulo 4 aqui, morte literal. Mas antes dessa morte literal, existiu outra morte? Existiu.
Como? Eu vou deixar essa curiosidade para o próximo. Ou você pergunta, faz pergunta aí, para a gente responder. Antes do pecado existia uma morte. Para existir o pecado, quando existiu o pecado, passa a existir morte. Depois de Jesus, passa a ter vida. A morte ressuscita. Tem ressuscitação. Hein? Antes de Jesus tinha arrebatamento. Depois de Jesus tem ressuscitamento. Para depois ter arrebatamento. Você não pode ser arrebatado sem ser ressuscitado. Pelo menos o primeiro ressuscitamento. O arrebatamento da igreja lá, enquanto a geração tiver com vida, é diferente. Não vamos querer confundir. Então vamos ver, capítulo 4. A morte literal. Existiu morte antes lá. Qual foi a idade de Adão? Ele foi o quarto que viveu aqui. 930 anos. Mas depois dele existiu 3. Não é? Existiu 3 da sua descendência. Que viveu mais do que ele. Mas Adão veio a esse mundo e antes ele morreu? Morreu. Essa morte literal? Não. A morte de Deus. Você sabe como é a morte de Deus? Sabe? Sabe não? Tem que saber. Tem que saber. Então vamos para essa morte literal. Presta atenção se é dízimo. Na formação do mundo. Porque Deus deu tudo. Não lhe pediu nada. Não lhe pediu nada. Nem pede até hoje. Ele só pede a consideração, o seu respeito, que você cumpra a sua palavra, como está escrito aqui. Capítulo 4. Caim mata Abel. Olha, aqui a morte literal. O irmão que nasceu do útero da mesma mãe, junto com o mesmo pai, só que esse Caim aqui não é filho de Abraão, nem filho de Adão. Esse Caim é filho do mentiroso, do cambulhão, de Satanás. Este Caim. E este Abel é filho de Deus. Então, olha aqui. Esaú, Jacó, mesmo pai, mesma mãe. Vai prevalecer quem? A primogenitura? O mais velho ou o mais novo? Jesus é novo. É muita coisa boa, não é? Caim mata Abel. Aqui é o dízimo. Dízimo é morte. Dia 2 de novembro é dia de morte, dia de finado. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Quando ela comeu, o Satanás botou na boca dela e entrou por essa boca aqui, não foi a boca normal que passa a ser descoberta a nudez, que a partir dali vai dar vida. Mas quando entrou aquele fruto, entrou ali o sêmen do Satanás na barriga dela. Só completou fora do jardim do Éden, que é o pecado, mas o filho Caim é de Satanás. E Abel é de Deus. É morte. Olha aqui. É morte. Vamos ver se Deus pediu aqui a Caim. Vamos ver se Deus pediu alguma coisa a Adão. A gente vai voltar para lá. Espero que você cobre aí no próximo vídeo. Vou esperar. Portanto, compartilhe, dê o like, né? Inscreva-se para você ver que é bom. Presta atenção. Para a gente ter aqui vamos fazer ao vivo para você participar do YouTube. Por isso que você tem que dar o like, compartilhar e se inscrever. Para o YouTube que tem que ter acima de 50, não sei o que, para poder. Mas vamos lá. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou
e deu à luz Caim. Disse ela, disse Eva, palavra da mulher, não disse Deus, não é palavra de Deus, aqui é a palavra da mulher, presta atenção. Veja que Deus falou, disse Deus, e depois o homem falou, porque o homem falou, porque ele chamou Adão e disse, como é o nome disso aqui? Então o homem é inteligente, aí falou Deus, falou o homem, falou a mulher, depois fala Satanás, para ela, aqui, tá certo? Ela. Mas o Satanás vai falar primeiro que ela. Deus, Adão, Satanás e a Eva. Fala. Aqui fora do jardim do Éden, ela fala. Disse ela, com o auxílio, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem, com a ajuda do Senhor. Não é que é filho do Senhor. Preste atenção. Ele ajudou. Tive um filho homem. Voltou a dar luz. Desta vez Abel, o irmão dele. Ela não disse aqui. Tive mais uma vez a ajuda do Senhor. Ela voltou a dar a luz. Porque ela não deu a luz no primeiro, teve a ajuda do Senhor? Porque o primeiro é a escuridão. Que estava no mundo, a escuridão na face do abismo. Olha aqui, lá o início. Caim. Vamos lá? E o Senhor tive um filho homem. Quer dizer que o Caim não era homem. Voltou a dar luz, desta vez Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha. Abel tornou-se pastor de ovelha. Criar as ovelhas ali no início. Moisés, rico, lá do faraó. Depois ele foi, casou com as filhas de Jetra, que era pastora, mas não é pastora de pregar coisa não, é de levar as ovelhas para o pasto. Aí ele passou a ser pastor. Moisés, vem cá, filho. A sarça queimando. Esse tire logo a pecado. E você vai pisar aqui. Veja como foi que ele nasceu. Escolhido. Que ele nasceu. Escolhido do ventre da mãe. Então Moisés já existia, já tinha vindo do céu. Você também já existia. Presta atenção aqui. E como é a história? A gente vai para a história bonita. Aí ele disse, né? Por toda dessa vez, Abel, aí ele tornou-se pastor de ovelhas. E Caim, que foi o primeiro que foi, ele tornou-se ser o quê? Agricultor. Plantar, para dali ele comer. No suor do seu rosto, comerás o pão de cada dia. Vamos entender aqui, presta atenção. Abel tornou-se pastor de ovelha. E Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, Quem deu a semente para ele plantar? Deus. Mas aquele fruto, daquela semente que Deus deu, que ele levou para Deus, não era bom aquele fruto. O fruto da terra que ele levou para Deus. Não levou as primícias, coisa boa. Presta atenção, de coração. Pastor de ovelha, agricultor, e passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta, presta atenção. Ao contrário, ele fez do fruto, que é o dízimo, oferta. Que oferta é o que? Sacrifício. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Parte gorda, gordura, é o que Deus gosta. Deus está, rapaz! Deus gosta de gordura. Você queima mais gordura é aquele incenso que sobe, ele se alegra. Então, por que o rosto dele se aformoseou? Porque ele levou coisa que Deus gosta, a gordura, as primícias.
E Caim levou aquele fruto podre. Olha aqui, o seu dízimo. Olha, presta atenção. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, porque ele levou o que Deus mais gostava. E Deus não tinha dito para ele que gostava de gordura. Deus não disse isso a ele. Mas ele descobriu por quê? Porque era filho de Deus, ele tinha o Espírito Santo dele. E o outro tinha o quê? O Espírito de Satanás nele. O Espírito da morte. O Espírito da morte de Satanás não entrou em quem? Judas, Deus não botou na boca dele. E essa Eva que não botou na boca do Adão, está aqui. Está aqui. O Senhor aceitou com agrado Abel sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por quê? Porque Deus não se agradava daquilo. Não era aquilo que Deus queria. Da terra. O que é da terra, na terra fica. Deus gosta, se agrada daquilo que tem sangue. Sangue é vida. Jesus deu. Preste atenção, entenda direitinho. Dízimo não tem sangue não, dízimo tem morte. Dinheiro. Por causa de dinheiro ele mata. O pastor mata. Preste atenção. Vamos lá. Não é? Aí está aqui. A oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ali já entrou quem? O espírito de Satanás em Caim. Lembra que o espírito de Satanás entrou em Judas Iscariote? O espírito de Satanás entra no seu pastor? Entra. O espírito de Satanás entra em você? Entra. Olha aqui. Olha aqui. Entrou em Judas Iscariote, entrou em Pedro, entrou em Apóstolo Paulo, entrou em Sansão, entrou em Abraão, entrou em Davi, entrou em Salomão. Entra. Ele entrou em Jesus? Nananina, não. Olha aqui. Pergunta ao seu pastor se o espírito de Satanás entra nele. Pergunta. Ele vai dizer não. Pergunta a ele se ele é filho de Satanás. Ele vai dizer a você não. Pergunta a ele se ele vai para o inferno. Ele vai dizer não. Aí pergunta a ele se ele vai para o céu. Pergunta a ele onde está escrito aqui que ele vai para o céu. Porque se o Deus está vindo de lá buscar ele, como é que ele vai para o céu? Se ele está dizendo, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, pelo caminho. Como é que você vai se não seja pelo caminho, não seja pela água, não seja pelo pão, para o Pai? Se você não está no caminho e está com Satanás dentro do seu corpo, está com ele do seu lado. Como? Você é mentiroso, filho do cambunhão, está aqui, João. Então a gente viu aqui, né? Aí vamos ver. Caim, depois Caim. Não, é aqui. Se transtornou. O Senhor disse a Caim, veja o que é que ele disse, porque o Senhor sabe. Porque você está furioso. Satanás entrou nele. Mas Satanás já tinha entrado na mãe dele, na Eva. Não entrou quando ela comeu? Entrou. Entrou e ela botou na boca de Adão. E Adão aí já pecou contra Deus. Qual a palavra de Deus? Amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Ele, por amar mais a Eva, deu ouvido à palavra dela e comeu. Ela botou na boca dele, ele mastigou, lambeu os beijos, ele nem contestou. Deixou de amar a Deus. O primeiro pecado é de Adão. Não é da Eva, é de Adão. Primeiro pecado. Primeira desobediência, porque Deus informou a ele. Adão, olha aqui.
Olha aqui. Então vamos ver se é morte ou não. Você está furioso, porque se transtornou seu rosto. Ele nem falou, só a fisionomia do rosto. Jesus, Deus nem falou, só o rosto dele se formoseou por ele levar a gordura. Ao que entrou nele. Mas entrou esse em Deus? Entrou em Abel? Não, presta atenção. Por que se transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, veja que se você fizer o bem, ele não estava fazendo o bem, ele fez o bem levando aquelas primícias para Deus? Não, ele estava fazendo mal. Olhe o seu dízimo. Você está fazendo mal, você não está fazendo bem, você está fazendo bem o seu pastor, a sua igreja. Olha aqui. Você está deixando Deus furioso. Olha, vejamos. O seu rosto. Se você fizer o bem, não será certo, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça. Saiba que o pecado, mas se você o fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado e Satanás. Você não pode, nem deve, nem consegue dominar a Deus. Mas você tem que dominar o seu corpo, a sua carne, os seus prazeres, que você é prisioneiro. Vamos ver a sequência do dízimo aqui. Disse o Senhor, Abel, não é? Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A traição, Judas Iscariote traiu Jesus. Jesus botou na boca dele. Caim aqui botou na boca de Deus? Abel botou na boca de Deus? Não, mas Satanás botou no coração de Caim. Aqui, o espírito de Satanás. Dízimo é morte. Agora vamos para o maior engano que tem. Vamos para o maior engano existente, que anda enganando você. Malaquias. Aqui é a palavra de Deus. Dita aos sacerdotes e os profetas, dita à igreja e dita ao seu povo. Aqui é Deus falando. Falando o quê? Do jeito que ele falou para Caim, ele está falando aqui para você, para os sacerdotes e para a igreja. Você está dando evasão à palavra de Satanás. Você está dando dízimo, eu não pedi dízimo. Você está se matando e está matando o seu próximo. Jesus disse, o novo mandamento te dou, ama o teu próximo como eu te amei. Vamos para Malaquias. Último livro do Antigo Testamento. Capítulo 1. Uma advertência, 2 pontos. A palavra do Senhor contra Israel. O verbo que é o Senhor contra Israel. Israel, quem é Israel? Que foi Jacó. Veio os dois gemelar, Esaú e Jacó. É o povo de Deus. Então, uma advertência contra você. Caim. Você é Caim. Que está dando dízimo. Você não está dando o que Deus se agrada. Deus não se agrada desse seu dízimo. Quem se agrada é o seu pastor e a igreja dele. Olha aqui. Só tem 4 capítulos, é fácil de você entender.
uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, o povo, por meio de Malaquias, do profeta. Então Deus aqui está falando por meio do profeta, mas ali com Caim, o próprio Deus está falando direto com ele. Deus falou direto com Adão, Deus falou direto com Eva. Aqui ele está usando o seu sacerdote. Aí ele vai dar recado por Malaquias. Aí diz aqui no prefácio, antes do versículo 2, o amor de Deus por Israel, o amor de Deus incondicional pelo seu povo. Mas que amor é esse? O amor ágape, o amor ero, o amor filéu, ou o amor do mundo? Esse amor aqui é o amor ágape. O amor de Deus por Israel. Eu sempre os amei, ele está dizendo, sempre amei esse povo, desde o início, desde Adão. E você diz que me ama e mata meu filho? O único que eu tive que dei para lhe salvar? Aí ele deu, ele não pediu. Deus deu. Deus é quem dá. Deus não pede. Deus deu do início. Ele deu vida, ele deu tudo que aqui há. E por que ele vai pedir o seu dízimo? Ele deu o seu filho para morrer por mim e por você, para nos salvar. Não é o pastor. Só quem tem direito é o pastor, a mulher do pastor, o filho do pastor, a filha do pastor, o genro do pastor, a nora do pastor, o cachorro do pastor, o gato do pastor. Só eles têm direito. O amor de Deus para com Israel. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam. De que maneira nos amaste? Vocês sempre com pergunta para Deus, mas para Satanás e para o seu pastor você não pergunta. Não era Esaú irmão de Jacó? Será que era gêmeo? Eu tenho 2 gêmeas aqui. Vou mostrar para vocês, coisa mais linda do mundo. Vai fazer agora no dia 28, 17 anos. E vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Todavia eu amei a oferta de Abel, mas rejeitei a oferta de Caim. E rejeitei Caim. E estou rejeitando você. Estou lhe vomitando. Porque você é morno. Seu pastor é quente e a sua igreja é fria. Sua igreja é quente e o seu pastor é frio. E você é morno. Ele está vomitando você. Apesar de botar na sua boca, quando chega aqui você... vai morrer engasgado. Né? Mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas, não é monte, em terra devastada, em terra e terei de sua herança em morada de chacais. Vamos antecipar para a gente chegar na coisa. Mas ele está advertindo aqui o povo. Deus está falando aqui em Malaquias. Está advertindo o povo. Está advertindo o sacerdote. E está advertindo a igreja. Pergunta aqui não quer calar. Mas você sabe. Pergunta ao seu pastor. Ô pastor, livro de Malaquias. 3:8. 3:8. Eu estou sendo ladrão, eu, homem, estou sendo ladrão, porque eu não dou o dízimo? Ele vai dizer sim, que eu estou lhe ensinando que você não dá o dízimo, você é ladrão. Mentira.
O pastor é mentiroso. Filho de Satanás, crambuião. Aqui não está escrito assim não. Deus está dizendo, você está dando dízimo. Caim deu dízimo? Deu. Ele deixou de dar o dízimo? Não. Não. Mas ele foi ladrão? Foi. Você não está dando dízimo? Tá. E você é ladrão? É. O seu pastor é ladrão? É. A sua igreja é ladrona? É. Olha Deus falando. Então o Malaquias está dizendo que você é ladrão não é por deixar de dar o dízimo. É por você dar o dízimo. Mas você dá o dízimo troncho, cego, demente e aleijado. Não é as primícias. Não é a gordura. E nem tão pouco o sangue. Porque o sangue que você está dando é daquele coxo, demente e aleijado. E você está pagando o bom e está levando para o governante. O governador fazer a festa, para os políticos. E na mesa de Deus você está profanando com aquele troncho, porque você matou, a gordura você não queimou, que não presta ali, né? Mas você cozinhou aquela carne, botou para os otários comer, e o bem bom, a gordura e tudo, você está dando para o governo. Ele está dizendo aqui, ele vai mostrar aqui. Então você é otário. Você é. Não só otário, como um imbecil. Você abrir a boca para defender a sua igreja e o seu pastor através de Malaquias. Presta atenção, senhor. Então ele está advertindo o povo, aí ele vem aqui para a sequência, versículo 6. A rejeição dos sacrifícios impuros. Deus está rejeitando o sacrifício impuro. Lembra que está sendo dito? Aquele que não é gordo, que é cego, que é troncho, que é aleijado. Você está sacrificando, mas o impuro, o imundo, o sujo, o Satanás. Olha aqui. Versículo 6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é dada, que me é devida? Você está dando a honra a Deus? Está não. Quem deu honra foi Abel, não foi Caim. Se eu sou Senhor, onde está o que me devem? O que é que você deve a Deus? O que é que você deve a Deus? Dízimo? Você deve a vida, sacrifício. O sangue como ele deu pelo seu filho, você tem que dar por ele não, pelo seu próximo. O dízimo você leva para o seu próximo, para o seu vizinho. Não para a sua igreja, para o seu pastor. Olha aqui. Aqui, ó. Malaquias. Vamos dar sequência. Mas vocês perguntam, aí vem de lá para cá, né? A honra e me é devida. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Você não tem temor, é respeito. Pergunta o Senhor dos Exércitos, e vocês sacerdote, são vocês que desprezam o meu nome. O seu pastor, olha aqui, está desprezando o nome de Deus. Ele disse isso a você? Não, mas ele está dizendo que você é ladrão, porque não está dando dízimo. Ei, você pastor, bandido, bandidinho, você está desprezando o nome de Deus, a palavra de Deus. Olha aqui. Versículo 5, versículo 5, vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel, rejeição dos sacrifícios impuros. Onde está o temor que me é devido? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E vocês, sacerdotes, se vocês que me desprezam meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado teu nome? O sacerdote desprezando o nome de Jesus.
desprezando o teu nome. 7. Trazendo comida impura ao meu altar. Essa comida impura você, ovelha, levou para o sacerdote. E o sacerdote está levando para o altar de Deus. Comida impura, cego, demente e aleijado. Vamos lá. E mesmo assim ainda pergunta o sacerdote, de que maneira te desonramos? O sacerdote desonrou, depois é você. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, ele está desprezando a mesa do Senhor e está dando holofote na mesa do rei, do governador. Agora vamos aqui para dentro, presta atenção que vai levar na língua aqui agora. 8. Na hora de trazeres animais cego para sacrificar, vocês não veem, mas algum na hora de desprezarem a minha animais aleijados e doentes como oferta, também não veem como oferta, também não veem, mas alguns também oferecem os presentes os governadores melhores. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Então os governadores ficam satisfeitos se você levar o cego, demente e aleijado? Não. E como você está dando para Deus? Ah, porque Deus não está vendo. Deus é Espírito, o governador está vendo. Agora é você, ladrão. Você é ladrão. Mas você está dando dízimo. Mas cego, demente e aleijado e podre. Para Deus. Olha aqui. 8. Aí o Senhor dos Exércitos. 9. E agora, sacerdote? Tentam apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Está pedindo, tenta acalmar Deus para ter compaixão de nós? Ih, Deus está com compaixão de vocês. Para que tenha compaixão de nós. Será com este tipo de oferta ele os atenderá? Será? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês ficasse às portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar. Os sacerdotes. Agora vamos para vocês aqui. Vamos para o 3? Vamos chegar no 3, né? Vamos chegar no 3. Presta atenção. Agora aqui é para você. Aqui é para você, ovelha. Veja, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho, João Batista, diante de mim. Então, aí vamos por aqui. O fogo do ourive vai por ali. Lenta observação, aqui. Versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Aqui é os pastores. Não é? Aí vem aqui. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos para você aqui agora. Roubando a Deus. Versículo 6. Você está roubando a Deus, dando dízimo e está matando você. O seu pastor ensinou errado. Versículo 5. Vai começar o versículo 6. Roubando a Deus. Presta atenção, presta atenção. De fato eu, o Senhor, não mudo, ontem, hoje e amanhã. Por isso vocês, descendentes de Jacó, Israel, não foram destruídos ainda,
desde o tempo dos seus antepassados, de Caim. Vocês se desviaram dos meus decretos, não lhe obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pois um homem rouba de Deus. Você está perguntando a Deus. O homem que é você, o homem que é o seu pastor, ele rouba a Deus. Deus vai dizer, rouba. Você está roubando a Deus, você é ladrão, você é filho de Satanás. Você está dando dízimo, meu amor, está aqui. Pode o homem roubar de Deus? Interrogação. Contudo, vocês estão me roubando, está dizendo Deus. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Aí ele vai dizer, nos dízimos e nas ofertas. Caim e Abel, ladrão. Você está morto. Olha aqui. Aqui é Malaquias 8. Como voltaremos? Pois um homem pode roubar a Deus, vem aqui. 8, né? Pergunta, como pode um homem roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. E quem te roda nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição. Vocês são malditos. Por tua causa o mundo será maldito. Pelo teu dízimo você será maldito. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Deus está dizendo, a nação toda está me roubando. Você é ladrão, você está morto. Aqui, Malaquias 8, dia 2 de novembro, finado, e diz, morte. Aleluia. Bárbara. Olha aqui. Compartilhe. Dê o like. Inscreva-se. Para que a gente participe. Para que o YouTube se alegre. Para a gente fazer ao vivo. Para vocês participarem. Malaquias 8. Vamos nos preparar para a próxima lição. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso, nós te damos graça por esse momento, pelo teu Espírito ter testificado da palavra verdadeira de Deus. Vamos deixar para a próxima. Desliga.